coraçãozinho aqui, ó. Põe um coraçõezinhos aí na minha live. Gente, sextou. Nós vamos fazer aqui uma live sobre um assunto bem atual. A dor da solidão. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre a solidão emocional, social e espiritual. Eu fiz aqui uma pesquisa sobre este assunto e vou estar passando para vocês este assunto muito bom, necessário para o momento. Tem aqui a capa do meu trabalho, da minha pesquisa. Compreendendo os vazios da alma e encontrando o propósito e cura e restauração. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas sobre este assunto. Geralmente, nas sextas-feiras eu faço bastante lives. A dor da solidão. Doutor e PhD em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Vamos estar comentando aqui. Se vocês quiserem comentar algumas coisas também, estejam à vontade. E que Deus possa, assim, estar abençoando, estar ajudando a cada pessoa que vai participar desta live, a outras pessoas que irão participar depois, e que assim Deus possa abençoar a vida de todos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Podem colocar coraçõezinhos aí, ok? E vamos à introdução, a dor da solidão. Esperar um pouquinho enquanto entram algumas pessoas aí. Gente, sextou, né? Já estamos aí praticamente no meio do ano. Estamos nos aproximando para o meio do ano. E tantas lutas, tantas batalhas, tantas dificuldades que nós enfrentamos diariamente, no dia a dia. E nós louvamos a Deus pela vida de todos aí. Jean, que Deus te abençoe. Você é de onde, Jean? Compartilha a nossa live aí, nós vamos falar sobre a dor da solidão. Vamos comentar sobre esse assunto aí, tá? Evidentemente, outras pessoas estarão entrando. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Eu sou aqui de Valparaíso, São Paulo, interior de São Paulo. E você é de onde, querido? Gente, nós vivemos São Paulo, amo São Paulo. Eu estou lutando para morar em São Paulo. Porque aqui é uma cidade pequena, entendeu? Não existe opções, nenhuma opção. Murilo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, compartilhe aí com outras pessoas, tá? Murilo, tu és de onde? Deixa eu ver aqui enquanto algumas pessoas entram. É um assunto bem legal, tá? Um assunto do momento. Um assunto sempre discutido nas redes sociais, nas escolas, que é sobre a solidão. Nós vivemos em uma geração cercada por conexões, mas marcada por vazios. Vivemos em uma conexão muito forte, né? Principalmente hoje com a internet. O Murilo. Gabriel, tudo bem? Eu estou lembrando, Murilo. Estou lembrando, sim. Saudades, hein? Nós vivemos uma conexão muito forte. Hoje, com a internet, nós temos muitas comunicações. É uma rede de comunicação muito grande. Não vou aqui estar mencionando as redes sociais, mas as redes sociais
elas nos unem e também nos separam, né? Nos separa muito. E nunca foi fácil falar com alguém e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil se sentir realmente conectado. Estamos conectados a todo momento. Eu, por exemplo, eu estou em muitas redes sociais, em muitos grupos, WhatsApp, Facebook, Instagram, Kawaii, LinkedIn, em muitas redes sociais. E eu uso muito o TikTok para fazer as minhas lives. Antes eu fazia muito pelo Face, mas as pessoas deram uma sumida. Cheguei a alcançar mais de 3.000 pessoas. E aqui no TikTok eu tenho alcançado 800, 300, 200, 135, 140, por aí vai. Até 3.000 pessoas eu já alcancei aqui. Mas muitas vezes estamos conectados e, no entanto, nos sentimos sozinhos. E a solidão, ela não escolhe idade, não escolhe posição, não escolhe espiritualidade. E fiquem ligadinhos aí conosco e compartilhem com outras pessoas e vocês verão que nós iremos falar sobre a solidão. Ela pode alcançar o jovem no meio da multidão, o adulto em meio às responsabilidades e até aqueles que aparentemente está firme na fé. Se alguém quiser aí comentar alguma coisa sobre este assunto, esteja aí seguro do que vai comentar, ou se você já passou por isso, já sentiu-se sozinho, já sentiu-se em uma multidão, porém sentindo-se solitário, você pode comentar aí também. Porque a verdadeira solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de presença, compreensão e sentido. Muitas vezes nós frequentamos a igreja, eu sou um frequentador da igreja, mas eu confesso aqui que muitas vezes eu estou ali no meio daquele povão, mas me sinto sozinho, às vezes me sinto inseguro, que era justamente um lugar que nós devíamos nos sentirmos bem seguros, na comunidade eclesiástica, mas muitas vezes nós nos sentimos sozinhos ali também. Será que isso tem acontecido também com você? Há momentos em que o coração se cala, mesmo quando a boca sorri. Momentos em que ninguém percebe a dor escondida por trás de uma rotina aparentemente normal. E o mais profundo, existem fases em que até Deus parece em silêncio, parece que Deus não revela, não fala. Eu já passei um período assim bem complicado. A Bíblia mostra que essa dor não é estranha à caminhada humana. Todos nós passamos por esses processos, passamos por essas situações. Muito obrigado aí aos coraçõezinhos. Eu tenho aqui um coraçãozinho de ouro, ó, bem pequenininho. Mando para vocês. E homens como Davi, Elias e até mesmo o próprio Cristo enfrentaram momentos em que o peso da solidão se fez presente. Jesus sentiu-se sozinho, né? E principalmente lá no Getsêmani, quando ele estava orando e os discípulos deixaram Jesus orando sozinho. E na cruz, principalmente, o abandono de Deus ali na cruz foi algo muito terrível. Isso nos leva a uma verdade importante. Sentir solidão não é sinal de fracasso, é parte da experiência humana. Concordam comigo? Mas ela também não vem sem propósito. Para tudo há um propósito em nossas vidas. A dor da solidão pode ser um grito da alma, um chamado à profundidade. Uau, vocês estão gostando disso aí? 2.000 coraçõezinhos, 2.100. Um convite à transformação. E é exatamente isso que nós vamos explicar aqui. Nós vamos explorar esse assunto. Não apenas a dor da solidão, mas o que ela revela, o que ela produz e como ela pode ser transformada em crescimento, em cura e até em um encontro, né? A dor da solidão é uma das experiências humanas mais profundas e, ao mesmo tempo, mais silenciosas. Ela não aparece só quando estamos fisicamente sozinhos, mas, muitas vezes,
Quando estamos cercados por pessoas, cercados de pessoas, e ainda assim sentimos que ninguém realmente nos vê ou nos compreende. Isso tem acontecido com você ou é somente comigo? O que é a solidão? Você pode digitar aí? A solidão não é apenas a ausência de companhia, é a ausência de conexão, é o sentimento de desconexão emocional, espiritual ou até mesmo existencial, apesar de que eu falei, bom dia, apesar de que eu falei que nós estamos sempre conectados, mas nos sentimos sozinhos. Na psicologia, isso pode ser entendido como um desalinhamento entre o relacionamento que a pessoa deseja e o que realmente ela tem. Vejamos aqui a solidão na perspectiva bíblica. Pararam os coraçõezinhos, parou em 1300, em 2300. A solidão não, a Bíblia, ela não ignora a solidão. Pelo contrário, ela revela que grandes homens de Deus passaram por esse processo. Davi, ele escreveu salmos em meio à angústia e abandono. Nós vemos o Salmo 25:16. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou sozinho e aflito. Quando você estuda o livro de Salmos, você vai observar que o livro de Salmos fala de tristeza, de angústia, de solidão, de desespero, de depressão e por aí vai. Elias, mesmo após grandes vitórias, pediu a morte por se sentir sozinho. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Jesus Cristo, no momento mais decisivo da sua história, ele disse: meu Deus, ou Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, e o versículo 46. Você continua aí, Murilo? Isso mostra que a solidão não é sinal de fraqueza espiritual. É parte da experiência humana, é parte de um processo. Agora eu vou explicar sobre os vários tipos de solidão. Primeiro, solidão emocional. A falta de vínculos profundos, a pessoa vive com muitos, vive rodeado por pessoas, mas não se abre com ninguém. A solidão emocional é mais profunda do que simplesmente estar sozinho. Ela acontece quando ninguém alcança o seu mundo interior ou quando você não consegue permitir que alguém entre nele. O que caracteriza a solidão emocional? É quando você pode até conversar, conviver, sorrir, mas sente que ninguém te entende de verdade. Você não pode ser totalmente você. Suas dores ficam armazenadas, suas dores ficam guardadas. Suas alegrias não são compartilhadas profundamente. É uma falta de intimidade emocional e não de presença física. Como ela se forma? Vejamos isso na visão psicológica. A solidão emocional geralmente nasce de experiência como rejeição, principalmente na infância, coisas que aconteceram na infância, traumas da infância, ambientes onde você não podia se expressar, relações onde você foi ignorado ou invalidado, traições ou quebra de confiança. Isso cria mecanismos internos como medo de se abrir, medo de conversar com as pessoas, necessidade de proteção, tendência a usar máscaras sociais. Eu já passei muito por isso. A pessoa aprende a conviver, mas a não se conectar. Nos isolamos. Sinais de que alguém vive essa solidão emocional. Observem aí. E de repente você possa estar enquadrado nisso aí. Sente um vazio mesmo rodeado de pessoas. Quem nunca se sentiu dessa forma? Será que alguém poderia dizer aí, eu já me senti assim, eu? Será que alguém queria se expressar? Poderia se expressar? Dificuldade de falar sobre sentimentos. Sensação de não ser compreendido.
Relações superficiais ou distantes, medo de se mostrar vulnerável, tendência a guardar tudo para si. Aí a pessoa vai se isolando, porque ela não confia nas pessoas, ela não quer expressar os seus sentimentos. Aí nós temos aí um perigo silencioso muito forte. A solidão emocional, muito obrigado aí, o salve Nelsinho, tá? A solidão emocional é perigosa porque ela não é visível, ninguém vê. De repente você pode estar sorrindo, mas lá dentro você está triste, você está chorando. Muitas vezes é mascarada por uma vida social ativa. Você está trabalhando, você está fazendo, está participando de situações, mas lá dentro você é outro mundo. Você vive outro mundo, vive outra situação. E pode evoluir para tristeza profunda ou um grande desânimo. É possível parecer forte por fora e estar quebrado por dentro. Na perspectiva espiritual, mesmo figuras bíblicas passaram por isso. Davi não apenas estava sozinho, mas ele se sentia incompreendido. Se você for estudar na Bíblia sobre a história de Davi, você vai compreender o processo que Davi passou. Jó, ele tinha amigos presentes, mas emocionalmente desconectados. E Jó é um exemplo de uma pessoa que passou por período de depressão, período de angústia, de muitas perdas, e ele sentiu-se sozinho. Os amigos fugiram de Jó. Jesus Cristo foi cercado por multidões, mas poucas vezes verdadeiramente compreendido. Isso mostra estar acompanhado não garante conexão emocional. Me compreendem? Como começar e curar a solidão emocional? Aprender a se reconhecer emocionalmente. Eu aconselharia vocês lerem alguns livros de Augusto Cury, Dr. Augusto Cury. Ele explica muito bem sobre esses assuntos e como lidar com as emoções, né? Então, aprender a se reconhecer emocionalmente. Antes de ser compreendido, você precisa se entender. Eu preciso me aceitar, eu preciso me compreender, eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Como começar essa cura, né? Então você procura aprender a se reconhecer emocionalmente, a ser compreendido. Permitir-se vulnerável aos poucos. Conexão existe risco, mas risco com sabedoria. Nós precisamos de amizades, nós precisamos de amigos. Eu tenho alguns amigos com os quais eu posso realmente contar. Quando eu falo isso, eu estou falando amigos da internet. Escolher pessoas seguras. Nem todo mundo merece acesso ao seu mundo interior. Nós não podemos também estar nos abrindo com todo mundo, com todas as pessoas. Expressar o que sente, falar, escrever, orar. O importante é não reprimir. Eu, por exemplo, eu escrevo bastante, eu escrevo contos, eu falo os meus contos aí nas minhas lives, no Facebook. Eu tenho meu livro de poesia já escrito, eu tenho outros escritos, falta editar. E eu procuro extravasar os meus sentimentos através da escrita. O próprio Fernando Pessoa, ele disse que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá ser. Então eu gosto muito de realmente expor os meus sentimentos através das poesias. Fortalecer sua intimidade com Deus. Quando você sabe quem é, a dependência emocional diminui. Então eu vou confiando em Deus, eu confio em Deus, através da oração, eu vou buscando, eu vou tendo intimidade, eu vou lendo a Bíblia, eu vou estudando a Bíblia. Isso vai me ajudar muito. Ler bons livros, ok? E escutar bons louvores, boas músicas. E uma verdade importante, a solidão emocional não significa que você é fraco. Me compreendem? Nem que nasceu para ser sozinho. Ela muitas vezes revela uma alma profunda que ainda não encontrou conexão à altura, ou um coração ferido que precisa de cura, não de isolamento. A pior solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão. Quando eu estou falando nessa conexão aqui, é uma conexão sincera, é um abraço, é um beijo, é um aperto de mão, é
é uma roda de conversa, não compreende? E muitas vezes o primeiro passo para deixar de sentir sozinho é parar de se esconder, porque nós nos escondemos. Nós temos as nossas cavernas, é cada caverna que somente Deus conhece aquilo que acontece aí dentro do nosso coração. Oh, muito obrigado aí quem está dando like, quem está comentando, quem está mandando coraçãozinho, um abração, que Deus ajude, que Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Temos agora a solidão social, que é a ausência de conveniência e interação. É um isolamento visível. A solidão social é mais visível que a emocional, mas não menos profunda. Ela aparece quando a falta de real de convivência, quando a falta de interação, de pertencimento, você não se sente que pertence àquele grupo, é quando a pessoa não tem com quem estar, conversar ou compartilhar a vida no dia a dia. O que é a solidão social? É a ausência de vínculos sociais ativos. Não se trata só de ficar sozinho às vezes, mas de não ter um círculo de convivência, não participar de grupos ou comunidades, sentir-se deslocado onde está, não ter com quem contar na rotina. Aqui, o vazio não é só interno, é algo também externo, porque a pessoa isola-se fisicamente. Quantas vezes na escola, por exemplo, eu sou professor, né? Eu não estou dando aula no momento, estou aposentado, mas quantas vezes nós observávamos colegas nossos que estavam lá isolados, a um cantinho, não conversava com ninguém, não falava com ninguém, simplesmente dava a aula dele. Então esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, elas se enclausuram, elas se escondem, né? Elas não querem estar em convívio social com outros. Quais são as principais causas? Alguém aí sente-se envolvido num desses pontos que eu já falei? A solidão social pode surgir por vários fatores. Mudança de vida, mudança de cidade, de trabalho, término de relacionamento, timidez ou dificuldades sociais, dificuldade de iniciar ou manter interações. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade em travar um diálogo, mas muitas vezes também eu me isolo, ou já me isolei. Rejeição ou exclusão, experiências que fazem a pessoa evitar novos grupos, ficamos decepcionados, ficamos traumatizados. Rotina isolada, trabalho excessivo, vida muito fechada. Por exemplo, grupo de professores é realmente um grupo de muito trabalho, de muita coisa, então acontece muito isso no nosso meio, no meio do magistério, né? O uso excessivo de redes sociais substitui interação real por contato superficial. Eu tenho muitos amigos aqui na internet, converso com eles conversam comigo. Cada dia alguém preocupa-se como você está, como não está, mas tem outros que na realidade que não estão nem aí. Eu tenho 5.000 amigos. Que 5.000 amigos? Nós temos 5.000 pessoas inscritas lá no Face, mas apenas 5, 6, 7, 8, 10, 30 quando muito se comunica com você. Então, o uso excessivo das redes sociais é necessário que nós possamos ter um domínio sobre isso. Sinais claros da solidão social. Parou aí nos 2.300 corações. Passar muito tempo sem conversar com alguém pessoalmente. Não ter amigos próximos ou grupos de convivência. Finais de semana sempre sozinho. Sentir que não pertence a lugar nenhum. Muitas vezes nos sentimos assim. Falta de convites, conexões, falta de interações sociais ou de interações reais. Diferente da solidão emocional. Aqui a ausência de pessoas é concreta. Vejamos aqui os impactos da solidão social. Quando prolongada, ela pode levar a sensação de invisibilidade, baixa autoestima, tristeza constante, dificuldade ainda maior de
de ter uma socialização, sensação de não ter valor dentro de um grupo, a pessoa sente-se totalmente desvalorizada. Isso tem acontecido com você? É um ciclo. Quanto mais isolado, mais difícil de haver uma conexão. Agora vejamos isso aqui na perspectiva bíblica. A Bíblia valoriza profundamente a vida em comunidade, a vida em comunhão. O Salmo 133 fala: bem-aventurado, feliz aqueles que vivem em harmonia, aqueles que vivem em união. Ninguém nasceu para ser uma ilha, ninguém nasceu para ser isolado. Eu passei por um período de muito isolamento, só queria estar dentro de casa, inclusive passei por um psiquiatra. Isso é resultado de tantas coisas que eu passei na escola e mesmo na igreja. E a Bíblia ela valoriza a vida em comunhão, a vida em harmonia, a vida em comunidade. Gênesis 2:18 fala: não é bom que o homem esteja só. Ninguém nasceu para viver sozinho. Aí a pessoa tem um amigo que é o cachorro, que é o passarinho, que é o gato, mas ninguém nasceu para viver isolado. Ninguém nasceu para viver sozinho. A igreja primitiva, ela vivia em comunhão, Atos capítulo 2. Infelizmente, isso hoje, eu sou frequentador de igreja e muitas vezes nós observamos na igreja tem aqueles grupinhos ali. Infelizmente, muito obrigado aí pelos parabéns. E as pessoas se sentem isoladas, ninguém procura saber o que o outro está passando, o que está acontecendo com o outro. Mesmo homens de Deus sentiram-se isolados, passaram por esse isolamento em certos momentos. Elias, ele correu para o deserto, ele se isolou na caverna e veio o Senhor. Que fazes aí, Elias? Nós temos as nossas cavernas, né? Paulo enfrentou períodos de abandono em suas jornadas, mas o padrão divino nunca foi o isolamento permanente, e sim um relacionamento, e sim uma comunhão. Por exemplo, atualmente eu estou fazendo academia, e por sinal, graças a Deus, estou indo muito bem, e a minha vida mudou completamente, porque eu sou uma pessoa que conversa, que falo, e lá a gente conversa com várias pessoas, não vive ali, não estamos ali para conversar, mas nos relacionamos, e isso é muito bom. Como vencer a solidão social na prática? Quebrar o isolamento com pequenas atitudes. Não espere grandes mudanças, comece com interações simples. Comece dando um bom dia, dando um aperto de mão, perguntando: oi, daí, tudo bem, como você está? Faça amizade. Entrar em ambientes de convivência, igrejas, cursos, academia, demonstrar interesse, lugares que geram conexões. Vai fazer crochê, vai jogar bola, né? Vai estar lá na piscina com alguém, faz um passeio, faz amizade, troca o WhatsApp, troca telefone, isso é muito bom. Desenvolver habilidades sociais, conversar, ouvir, demonstrar interesse, tudo isso precisa, na realidade, acontecer. Tudo isso pode ser aprendido. Ser constante. Relacionamentos não nascem prontos, eles são construídos. Dê o primeiro passo. Servir e se envolver. Quando você se torna útil em uma comunidade, em uma igreja, em um grupo, naturalmente há uma conexão. E muitas vezes nós nos sentimos abandonados, sozinhos, rejeitados no meio daquele grupo. Isso realmente não é bom. Eu já passei por isso, passo por isso, luto contra isso, né? E uma verdade importante: a solidão social não significa que você não é digno de amizade. Muitas vezes significa apenas que você ainda não encontrou o local certo, o ambiente certo, ou ainda não desenvolveu as pontes necessárias para que você faça uma boa construção. A solidão social é o silêncio dos encontros que nunca aconteceram, das conversas que nunca começaram, das conexões que ainda não foram construídas. Mas ela não precisa ser permanente, porque assim como o isolamento foi aprendido, a conexão também pode ser construída. Tranquilo? Faremos aqui sobre a solidão espiritual. Sensação de distância de Deus, mesmo tendo fé.
Vamos fazer um aprofundamento profundo aqui sobre a solidão espiritual. A solidão espiritual é talvez a mais silenciosa e a mais difícil de explicar, porque ela não depende da ausência de pessoas, mas de uma sensação, mas da sensação da ausência de Deus. E isso pode acontecer até com quem ora, com quem prega, ou com quem acredita. É uma sensação, não que Deus se ausenta das pessoas, mas a pessoa sente-se dessa forma. O que é solidão espiritual? É quando a pessoa sente Deus distante, ora, mas parece não ser atendida, parece que nada aconteceu. Lê a palavra, mas não sente nada, não sente conexão. Perde a sensibilidade espiritual. Não é necessariamente a ausência de Deus, mas é a ausência da percepção da presença de Deus. Tranquilo até agora? Como ela se manifesta? Vazio durante a oração, você ora, Pai nosso que estás no céu, e não acontece nada. Deus, eu estou aqui na tua presença, eu te agradeço, mas você ora apenas com a boca, a mente não está orando, o coração não está orando. Sensação de abandono espiritual, dúvida silenciosa. Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me dar vitória? Será que eu vou vencer esta situação, essa batalha? Prática religiosa sem vida interior. A pessoa apenas cumpre regras. Vai à missa, vai ao culto aos domingos, ou os dias que tiver culto ou missa, mas ela vai, como diz, vai no culto e sai do culto, entrou vazio e saiu vazio. Isso acontece em todos os âmbitos, em todas as religiões. Perda de entusiasmo espiritual. É possível manter rotina religiosa e ainda assim sentir-se desconectado. Você vai ao ensaio do coral da igreja, ao grupo de teatro, à palestra, ao discipulado, mas você vai e vem, fica vazio da mesma forma. Davi expressa isso claramente. Porque estás longe de mim. Salmos, que é um grande exemplo bíblico, né? Jó procurava Deus e não encontrava em sua dor. Jesus Cristo viveu o ápice dessa experiência na cruz. Meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Isso revela algo muito forte, algo muito profundo. Até os mais espirituais enfrentam momentos de silêncio de Deus. Quais são as principais causas da solidão espiritual? Secura espiritual, que são processos internos, fases onde Deus parece se esconder para amadurecer a fé e você sente aquele vazio, sente-se bloqueado, sente algo que realmente não é legal. Culpa ou pecado não resolvido, a consciência pode criar um afastamento de Deus. Eu pequei, eu desobedeci. E depois lá o pastor ou o padre que está pregando, o líder que está pregando, coloca tanta ideia de pecado na cabeça da pessoa que você sai ali daquele culto. Ai meu Deus, eu não sou digno. Quem é digno? A Bíblia fala que não são por obras de justiças praticadas por nós, mas é pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Rotina religiosa sem intimidade, fazer coisas de Deus sem estar com Deus. Pega o texto, reza o texto, vai à missa, contribui e tal, mas Deus está muito distante. Sofrimento intenso. A dor pode abafar a percepção espiritual. Você não pode ver realmente que Deus está trabalhando. Expectativas não atendidas, quando Deus não responde como esperávamos. Nem sempre Deus vai responder todas as nossas orações. 3 formas de Deus responder a nossa oração. Sim, quando é da vontade dele. Uau, acontece no momento. Não, quando não é a vontade dele, porque ele sabe que aquilo não vai ser legal para nós. Ou espere. E nesse período de promessa e espera, há um processo e ficamos impacientes. Porém, o salmista disse, esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na espiritualidade madura, aqui tem um ponto profundo teológico muito forte. Na espiritualidade madura, existe algo que chamamos de noite espiritual. Conceito estudado por João da Cruz. E é um período em que Deus parece ausente. Parece, não está.
Emoções espirituais desaparecem. A fé deixa de ser um sentimento, passa a ser uma decisão. Não é abandono, é processo de aprofundamento, é processo de experiência. E o perigo da interpretação errada. Muitos pensam, Deus me deixou, minha fé acabou. Não vou mais para a igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar, não sou mais aquele mesmo, não sou mais espiritual. Isso começa a maquinar em nossa mente, começa a trabalhar em nossa mente. Mas muitas vezes a verdade é a seguinte: Deus está te levando para um nível mais profundo, onde você não depende do sentir, mas de confiar. E a fé é você confiar mesmo você não estando vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer. A fé é a certeza, é a segurança. Como eu posso atravessar a solidão espiritual? Continue, mesmo sem sentir. Fé madura não depende de emoção. Volte ao essencial, a oração simples, a leitura da palavra, o silêncio ali com Deus, sem performance. Creia, apenas acredite. Confie no Senhor. O salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Seja honesto com Deus. Ele não rejeita oração sincera, mesmo em dor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deleita-te no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Claro, estando segundo a vontade do Senhor. Vocês me compreendem? Vocês me entendem? Persevere. Momentos de silêncio não são permanentes. Lembre-se do caráter de Deus, não das circunstâncias. Deus não muda, mesmo quando parece que ele está distante. Deus não é o homem para mentir, nem tão pouco filho do homem para que se arrependa. A aliança dele é eterna, a promessa dele é infalível. Ele diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Se passares pelas águas, as águas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Deus está conosco na prova. Aleluia, glória a Deus. Deus está contigo aí nesse processo. Uma verdade poderosa. A maior prova de que Deus não te abandonou é que você ainda sente falta dele. A solidão espiritual não é o fim da fé. É o lugar onde a fé é purificada. É onde Deus tira as muletas emocionais para que você aprenda a andar pela confiança. Porque às vezes Deus silencia a sua voz para aprofundar a sua presença. Causas da solidão, querido: rejeição ou abandono, perdas emocionais ou físicas, falta de propósito, rotinas vazias, relacionamentos superficiais, excesso de redes sociais. Efeitos da solidão. A solidão ela pode gerar ansiedade profunda, tristeza profunda, sensação de inutilidade, queda da autoestima e o distanciamento espiritual. Mas pode se tornar um lugar de transformação se bem direcionada. O propósito escondido na solidão. Na Bíblia, muitos encontros profundos com Deus aconteceram no isolamento. Moisés, no deserto. João Batista, no isolamento. Paulo, em prisões. E a solidão pode ser um tempo de tratamento de cura interior, um chamado ao aprofundamento espiritual e um preparo para algo melhor, para algo maior. Como eu devo lidar com a dor da solidão? Reconheça, sem negar. A dor ignorada cresce, a dor reconhecida, ela pode ser tratada. Devolva intimidade com Deus. A oração, ela não elimina a solidão automaticamente, mas transforma o vazio em presença. Busque conexões verdadeiras. Qualidade
é mais importante que quantidade, ok? Trabalhe seu interior, aprenda a estar consigo mesmo. Isso é essencial. Aprenda a se amar, aprenda a valorizar-se. Olhe para o espelho e diga: eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Viva, sirva outras pessoas. O ciclo quebra, o serviço, ele quebra o ciclo do isolamento. E uma verdade profunda aqui: a solidão pode dizer duas mentiras. Você não é importante. Ninguém se importa com você. Isso é uma mentira. Mas a verdade espiritual é outra. Você pode estar sozinho em um momento, mas nunca abandonado por Deus. A solidão pode ser um deserto, mas é no deserto que Deus fala mais claro. Tranquilo? Ela pode ser dor, mas também pode ser portal. Vamos aqui às nossas considerações finais. Estão gostando aí? Ao atravessar a solidão emocional, social e espiritual, percebemos uma verdade central. A solidão não é um problema único. É uma experiência multifacetada que toca o coração, a mente de Deus. Ela pode se manifestar no coração como falta de conexão, solidão emocional, na vida, como ausência de convivência, solidão social, e na fé, como silêncio de Deus, solidão espiritual. E muitas vezes essas três dimensões se misturam, ok? Uma leitura mais profunda, a dor da solidão não é apenas sofrimento, ela também é revelação, ela revela áreas feridas, né, que precisam de cura, relações que precisam ser construídas ou restauradas, uma espiritualidade que precisa ser aprofundada. E a solidão na jornada bíblica, nós mencionamos, né? Homens que marcaram a história espiritual passaram por esse vale. Eu já falei e aqui eu estou fazendo a conclusão. Davi, solidão na alma. Elias, solidão do esgotamento. Jó, solidão na dor incompreendida. Jesus Cristo, solidão no sofrimento redentor. Nenhum deles permaneceu no mesmo estado. A solidão foi um processo, não um destino. Eu tenho aqui o perigo, temos aqui o perigo de permanecer na solidão. Quando não compreendida, a solidão pode realmente endurecer o coração, gerar um isolamento voluntário, alimentar pensamentos negativos, afastar a pessoa de Deus e das pessoas. E a solidão, ela precisa ser entendida, não alimentada. Vou repetir. A solidão precisa ser entendida, não alimentada. E o propósito escondido, quando bem direcionada, a solidão se torna um lugar de autoconhecimento, um tempo de cura interior, de restauração, um chamado a uma comunhão verdadeira e um convite à intimidade com Deus. O mesmo lugar que dói pode transformar. A solidão ensina três coisas profundas. Você precisa de Deus, não como conceito, mas como presença real, porque muitas pessoas conhecem a Deus apenas teoricamente, mas não conhecem presencialmente, né? Você precisa de pessoas. Relacionamentos não são opcionais, são parte do propósito. Você precisa de si mesmo. Aprender a estar bem consigo é essencial. E uma verdade final: a solidão pode até te visitar, mas não foi feita para morar com você. Ela é um vale de passagem, não uma morada permanente. Ok? E aqui, como fechamento, a dor da solidão é real, mas ela não é o fim da história. Por quê? Onde há vazio, pode haver preenchimento. Onde há silêncio, pode haver voz. Onde há dor, pode haver propósito. E muitas vezes é no lugar mais solitário da vida que começam os encontros mais profundos. Eu vou colocar aqui o hino
que falar sobre presença, se exigir direitos autorais, a gente vê depois, isso aí. E eu quero que você escute. Deixa eu ver aqui. Se vai sair. Aleluia. E que Deus ajude a todos vocês aí que participaram, a todos aí que estão conosco, tá? Deixa eu ver. Escuta bem. Que toma todo esse lugar. A glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Em caixinha de som não tá legal. Aí vai sair. Vamos lá. Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio. Entre no quarto. Começo do hino aí. Veja que lindo. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre Deus e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mas Ele vive. Tô todo arrepiado aqui, ó, com esse hino. E as suas feridas, Jesus, é o que eu mais quero, Jesus. Presença é o que eu remédio, Jesus. Eu quero flor em prata, só quero que cuides de mim. Eita, presença é essa. Aleluia. E a gente sente Jesus. Aleluia. É a presença de Deus. Ele está contigo aí, querido. Entrega-te completamente ao Senhor. Aleluia. Dê glória a Deus. Dê aleluia. Não se detenha. Se lágrimas orarem, se as batidas do seu coração acelerarem, Ele mexendo no secreto da gente. Lugar que ninguém conhece, Só Ele conhece. e sabe que Glória a Deus. Ele vive
e as suas feridas. É o que eu mais quero, Jesus. Nem prata, só quero que cuide de mim. De balabashuri andarahasta. Rei de Jehová, suine rai chokende hevalubrientre. Aleluia. Tua presença, a presença de Deus. Meu Deus, quero Jesus. Aleluia. Alei, show, meneha, viantre, fly, choke, and the hashtag. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o Cordeiro de Deus. Nós louvamos a Deus neste momento. Agradecemos pela tua vida. Agradecemos porque você está aí conosco. Eu peço a Deus neste momento a bênção do Senhor, a paz do Senhor, de uma forma toda especial, que o Espírito Santo, Ele possa te envolver, que o Espírito Santo, Ele possa te encher nesta hora e que você sinta a presença do Senhor. Deus, eu te louvo neste momento, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco como um forte guerreiro, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Eu louvo ao Senhor neste momento, pela minha vida, pela tua vida, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Ele é o Deus que te fala nesta hora. E Ele está contigo. Não sinta-se sozinho, mas sinta-se abraçado pelo Senhor. Sinta-se abraçado por Deus. Eu sempre estarei. Oh, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. E mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete,
sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Louvado seja Deus, eu louvo ao Senhor neste momento, pela minha presença, pela tua presença, mas principalmente pela presença de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor ele levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te dê a paz. Tenha uma feliz sexta-feira, um final de semana abençoado pelo Senhor. E saiba de uma coisa, Deus nunca vai nos abandonar, ok? Sinta o amor de Deus de uma forma tremenda na tua vida.